E aí galera, beleza? Aqui é o professor Fernando e hoje vamos dar continuidade a mais uma aula sobre imperialismo, ou Japão. E hoje iremos falar sobre a chamada Era Meiji, logo depois da nossa vinheta. Bem galerinha, antes de começar esse vídeo, eu gostaria que você desse o seu like, compartilhasse, se inscrevesse no canal e ativasse o sininho de notificação. Lembrando que todo sábado nós temos uma live sobre o Enem, resolução de exercícios, revisão de conteúdo a partir das 14 horas. Beleza? No vídeo passado, falamos sobre a formação do Japão, falamos sobre o shogunato, falamos sobre o imperador e a disputa de poder até então, até a interferência americana e europeia na cultura japonesa, onde levou então ao surgimento da chamada Era Meiji, a partir do momento que o imperador toma o poder nas suas mãos. Vamos falar então de imperialismo? Vamos falar da Era Meiji no Japão. E para falar dessa Era Meiji, temos que observar que esse Japão vai ter uma população total de 28 milhões de habitantes em 1868. Essa quantidade de pessoas vai possibilitar então que a industrialização do Japão busque resultados rápidos. Afinal de contas, mão de obra suficiente eu tenho. Primeira coisa nessa Era Meiji, e anota aí, vai incentivar então a fiação de seda por empresas privadas e a produção de tecidos de algodão. E o que é interessante, os capitalistas vão aproveitar naquele momento que dá uma praga em relação ao bicho da seda, onde levam a crise na produção da fiação de seda tradicional, manual, tá? Artesanal, onde possibilita que a empresa entre substituindo esse tipo de produção. Então a jogada capitalista no Japão nesse momento. Segundo, ampliação da produção agrícola com estímulo de uso de novas técnicas e fertilizantes, onde vai possibilitar o quê? O aumento dessa produção econômica, e aí você vai perceber que o Japão vai estar passando por uma transição onde vai ter elementos feudais de um lado e elementos capitalistas industriais do outro, ok? Com isso, podemos falar que as indústrias e comunicação defensivas foram parar nas mãos do governo, ou seja, o governo tinha toda a burocracia de todas as empresas para defender o mercado interno. A primeira ferrovia Yokohama-Tóquio foi considerada suficientemente importante para justificar o empréstimo em Londres. Não podemos esquecer também que, apesar desse desenvolvimento, a criação de locomotivas e indústrias, o que o Japão vai fazer também? O governo japonês vai aumentar a quantidade de impostos. E esse grande aumento de impostos vai achatar a economia, porque vai acabar gerando o quê? O índice inflacionário. E com essa inflação, o governo japonês vai acabar então, de certo momento, emitindo moeda sem valor. Para tentar resolver isso, o que o governo tem que fazer? Ele vende as suas indústrias para estabilizar a vida monetária nacional. Vende para quem? Vende para famílias próximas dos shoguns, ou seja, vai vender para empresas industriais, pessoais, individuais, famílias que irão recuperar a economia japonesa. Surge então o que nós chamamos de Zabatsu. As Zabatsu são empresas que controlaram a maior parte dos negócios e passaram a dominar a economia japonesa até o final da Segunda Guerra Mundial. Dessas empresas fazem parte Mitsui e Mitsubishi. Não só eles, nós encontramos também a Mitsubishi, a Mazda, a Suzuki, Toyota, Honda, Subaru. Então, quando você observa esse imperialismo japonês e esse Era Meiji, possibilita então que o Japão está o quê? Se erguendo politicamente, economicamente, se tornando uma grande potência financeira. Diante disso, nesse imperialismo ocorre um conflito então no Japão. Vai ocorrer o conflito chamado Guerra Russo-Japonesa. Essa guerra russo-japonesa, professor, mas a Rússia é tão grande, o Japão é tão pequenininho, só que existe uma diferença. A Rússia vive um certo atraso econômico, vive um estado czarista, atrasado politicamente, economicamente, e não quer dizer que tem um exército preparado. Já o Japão não. O Japão vive o seu surto industrial, vive o seu poderio econômico e, é claro, começa a viver o seu surto militar, que adota então uma política imperialista sobre quem? Sobre o território da China. Então o Japão já começa a querer fazer o quê? Tomar a região da Manchúria. Ao tentar tomar a região da Manchúria, em 1884,
A Rússia faz oposição, porque a Rússia também tinha interesse na região da Manchúria. Diante disso, em 1904, a Rússia declara guerra aos japoneses, dando início à Guerra Russo-Japonesa. Só que com isso, o Japão consegue tomar os portos de Arthur e parte da ilha de Sakhalina. Diante disso, o Japão, com grande superioridade industrial e bélica, vence a guerra russo-japonesa, humilha os russos e impõe o seu domínio político-militar. Faz com que a Rússia assine o Tratado de Portsmouth. A Rússia acaba se rendendo à supremacia japonesa sobre a China. Diante disso, no início do século XX, o Japão era um dos países mais avançados e poderosos do mundo, graças à sua dinâmica desenvolvimentista superior de muitos países industriais do Ocidente. Corrida essa que o Japão vai se manter até a década de 1930, ou melhor dizendo, até o início da Segunda Guerra Mundial. Se você gostou do vídeo, dá o seu like, compartilhe, inscreva-se no canal. Aqui é o Professor Fernando e aqui História é Fácil. Até a próxima!